Olá, tudo bem? Gente, essa semana já começo pedindo desculpa pra vocês. Não postei nenhum vídeo, né? Hoje já é sexta-feira. A gripe tentou me matar, tentou matar toda a minha família. Não sei vocês, mas depois da Covid, parece que a gripe ficou assim, num grau muito pior. E eu não consegui gravar nenhum vídeo, não consegui produzir nada para vocês, então peço desculpas por essa falha minha. E também passo para informar quem está me acompanhando a partir de agora que antes eu tinha uma programação de publicação de vídeos de segunda a sexta-feira, então eram 5 vídeos por semana. Porém, em decorrência de toda essa demanda, desse atraso, eu resolvi deixar 2 vídeos por semana, então a gente vai mudar a capinha ali do YouTube e vou deixar tudo organizadinho para que esses 2 vídeos sejam cumpridos direitinho, tá? E hoje, como vocês podem ver aí no título, o tema dessa aula vai ser como preparar a apresentação do meu TCC. Estou com alguns alunos que estão com essa dúvida e eu estou morrendo de gripe, então eu resolvi fazer um vídeo, né, com a devida autorização da aluna, que teve uma orientação, né, uma correção do trabalho dela comigo. Ela pediu ajuda nessa questão da apresentação, então a gente não vai expor o nome de aluno aqui, mas a gente vai colocar aqui o trabalho, como que a gente pode estruturar essa apresentação para que você tenha êxito na apresentação do seu TCC, retire suas dúvidas, enfim. Esse TCC é um TCC de direito, né? Como vocês sabem, eu sou formada em direito. Para quem não sabe, bem-vindo ao meu canal. Me chamo Luciana. Eu sou formada em direito. Eu sou professora particular, então eu oriento alunos que estão aí desesperados, que estão sem orientação, e tento ensinar aqui através do meu canal, de forma gratuita para vocês, diversas dicas sobre o TCC para descomplicar essa etapa aí da sua vida. E eu ainda não tô 100%, hein? Então vamos lá. Antes de tudo, quando a gente vai estruturar a nossa apresentação do TCC, a gente precisa ter algumas informações. A primeira, slide. Vai ter slide? Eu vou até deixar a letra um pouquinho maior, né? Que não é um texto que a gente vai entregar. Neste caso, a gente não vai ter slide. Então, não tem elaboração de slide. Se tivesse, aí essa elaboração de apresentação é outra. Então, essa vai ser uma apresentação sem slide. E no próximo vídeo, eu já posso deixar para vocês a apresentação com slide, como que eu faço para montar um slide, coisa simples, tudo bem? Então vamos lá. Qual o tempo de apresentação? Via de regra, vai variar de 10 a 15 minutos, 30 minutos para algumas faculdades. No caso dessa aluna, são 10 minutos. Esses aqui são parâmetros que você precisa ter antes de começar a estudar o seu TCC. Partindo do pressuposto que você escreveu o seu TCC, hein? E que você está estudando direitinho para a sua apresentação. A primeira coisa, né, que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: atenção às roupas. Por que eu começo pelas roupas? Via de regra, nesse dia, você vai estar nervoso, é inevitável, seja online, seja presencial. E se você utilizar uma roupa que te incomoda, por exemplo, eu utilizar uma roupa que tem uma gola que fica te incomodando aqui. A tendência que você vai ter é, durante a apresentação, para aliviar o seu estresse, inconscientemente, você vai começar a se coçar. Então, procure uma roupa formal, no caso dos alunos de direito, e para todos os alunos, né? Que você tem que estar formal na apresentação do seu TCC. Procure uma roupa formal, uma roupa confortável, é o primeiro passo. O segundo passo, depois que. Gente, desculpa, que a minha respiração ainda tá difícil. O segundo passo é. Eu vou dar dicas para apresentação antes de estruturar. Se você estiver apresentando presencialmente, escolha um ponto alto da sala para olhar. O que seria isso? Quando você está apresentando o seu TCC, se você não tiver slide, você precisa ter o seu papelzinho que está ali com você, se o seu orientador deixar, na maioria das vezes ele vai deixar. O seu papelzinho que não vai ser o trabalho todo, vai ser um resumo que a gente vai fazer aqui.
E aí, se você estiver presencialmente, escolher um ponto alto da sala. Por exemplo, você está numa sala, e aí lá no final da sala, pertinho da parede, é um ponto excelente para você olhar. O seu olho fica retinho e você consegue passar segurança naquilo que você está falando. Alternar leitura e explicação. Como você vai estar nervoso, é claro que você vai realizar a leitura na sua apresentação, isso é inevitável. Porém, você precisa realizar uma leitura inteligente. Então, como que você começa? Você lê aquele texto que está proposto para sua explicação e depois você explica aquele texto. Então, começa assim. A primeira coisa que você faz numa apresentação é se apresentar, né? Quando mais para frente a gente vai conseguir te dar essa dinâmica, né? Se apresente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Luciana. Diga o tema do seu TCC. O tema do meu TCC é a punição dos policiais envolvidos no massacre Carandiru. A gente está fazendo aqui a apresentação para essa aluna aqui, para auxiliar ela. Então, diga o tema do seu TCC, agradeça a presença da banca. Como você, às vezes, pode não saber o nome de todo mundo, pode gaguejar, isso toma um tempo, então você agradece genericamente. Agradeça aos presentes, então, boa noite, eu me chamo Luciana, o tema do meu TCC é esse. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes que estão aqui para assistir, em especial ao meu orientador e à minha banca, que está compondo aqui esse momento importante da minha vida. Encerrado esse ponto. Apresente uma breve estrutura do seu TCC. Como que seria isso? O meu TCC, né? Como que seria essa estrutura, né? O meu TCC foi composto por 3 capítulos, sendo o primeiro introdução, o segundo referencial teórico com o desenvolvimento e o terceiro a conclusão. Por que eu não oriento você a falar assim, e o meu tópico 1 foi esse, o tópico 2 foi aquele, porque isso é injeção de linguiça, né? E o trabalho provavelmente vai estar ali na mão do teu orientador. Então, o teu orientador já vai saber o que você está falando. Então, não tem necessidade, né, em tese, de você explicar tópico por tópico. Claro que se você tiver uma orientação específica do seu orientador de leia, é indiscutível, você vai ter que ler. Aí você começa. Na introdução do meu trabalho, então o próximo passo é apresentar a sua introdução. Então, deixa eu só tirar aqui para não ficar errado, gente, porque eu sou meio... Vocês sabem que eu já sou lenta. Quem tá começando a me acompanhar aqui sabe que... Então, vamos lá. Apresente a sua introdução. Então, aqui na introdução, como que eu oriento, né? Que você faça uma conceituação e depois você apresente a sua justificativa e os seus objetivos e encerre a introdução. Vamos ver se essa introdução está dentro desse parâmetro, né? Busca se tratar sobre a punição dos policiais envolvidos no massacre de Carandiru e a responsabilidade do Estado, levando em consideração a relevância do tema, que destaca os excessos cometidos por agentes públicos e a necessidade de intervenção estatal para a proteção da integridade física e moral de seus custodiados, seguindo preceitos constitucionais abordados no decorrer do texto. O episódio ficou conhecido como Massacre do Carandiru, ocorrido em São Paulo, em 1992, quando a polícia interveio em uma rebelião, resultando em 111 mortes. Quais são os pontos que a gente precisa marcar, né? Apresentar a sua introdução. Na introdução do meu trabalho, eu busquei apresentar a punição dos policiais envolvidos no massacre de Carandiru, trazendo a questão da responsabilidade do Estado, levando em consideração que os agentes públicos, eles cometeram e cometem excessos e existe sim a necessidade de uma discussão pela questão da responsabilização do Estado dentro dessa temática. Então, o que eu fiz?
Eu falei para vocês aqui o texto que está aqui e depois eu expliquei. Então, vamos supor que você precise pegar trechos do seu trabalho. Você vai precisar. Não é para você ficar fazendo uma leitura massiva. A leitura que eu fiz, a primeira leitura que eu li aqui, foi para que eu me ambientasse, mas isso aqui não está incluso na apresentação. Então, recapitulando, é, se apresenta, apresenta o título do seu TCC, cumprimenta a sua banca, fala uma breve estrutura do seu TCC, começa da introdução. O meu trabalho busca tratar sobre a punição dos policiais envolvidos no massacre Andiru e a responsabilidade do Estado, levando em consideração a relevância do tema, que destaca os excessos cometidos por agentes públicos. Li. Isso porque a responsabilidade do Estado ser discutida por acadêmicos e pela doutrina em si é uma temática fundamental, principalmente para a gente perceber como que ocorre essa responsabilização do Estado, uma vez que esses agentes eles agiram em nome do Estado. Então é isso. Você leu um textinho e fez a sua explicação. Aí você vai ambientar a pessoa que está ali. Né? Esse massacre, ele ocorreu em São Paulo, em 1992, e ocasionou a morte de 111 detentos. Esses 111 detentos, eles estavam sob custódia do Estado, né? Alguns com pena determinada, outros não, e foram punidos com a morte por agentes públicos. Por isso que esse tema se tornou tão interessante para o meu entendimento, de modo que eu o escolhi para o meu trabalho. Aí, é, aqui, ela já destacou que os detentos, mesmo em situação de aprisionamento, possuíam direito à segurança pessoal. Essa parte aqui também é importante. Então, ó, eu estou destacando aqui do texto quais são as partes que poderiam, sim, ser lidas no trabalho, mas leu, explicou. Aí, como aqui é introdução, desenvolvimento e conclusão, na sua introdução, você precisa conceituar, apresentar a justificativa e seus objetivos. É isso que você tem que fazer na sua introdução. Então, você vai me dizer por que escolheu esse tema, qual a relevância acadêmica. Eu já até vi aqui, ó, que está escrito justificativa. Ó, a justificativa para a escolha desse tema se baseia na sua relevância social e jurídica, pois a análise da responsabilidade do Estado da punição dos policiais fornece um panorama da efetividade da justiça. Tá vendo? Já colocou a justificativa na introdução. Então, a gente marca porque você faz uma leitura e faz a sua explicação. E, como sempre oriento os meus alunos, ao final você coloca os seus objetivos. Os objetivos não tem o que explicar. Por quê? Porque eles são a base para a estruturação dos seus capítulos. Então, os objetivos é uma leitura. Eu oriento que você fale apenas o seu objetivo geral. Se você achar pertinente, coloque seus objetivos específicos. Aí, apresentar, né? Coloquei apresentar ali, o seu referencial teórico, que é o caso dessa falou, né? Então, ela começou falando sobre o massacre do Carandiru. Aí, aqui sim, você lê e explica. No meu referencial teórico, no meu tópico 2.1, como vocês podem ver aí na. Aqui tá sem página que eu tirei, né? Como vocês podem ver aí, por exemplo, na página 6 do meu trabalho, eu trouxe um breve resumo. Aí, como você já sabe o que aconteceu, resuma com as suas palavras, né? Esse aqui é basicamente o que aconteceu. Eu não recomendo, não recomendo a leitura. Recomendo que você mesma faça um resumo com suas palavras do evento. Como lá no começo já foi falado que esse massacre ele ocorreu por policiais, aqui cabe destacar a data, a hora, um nome ou outro de um agente que fez parte desse processo. Então, assim, não fique repetitivo massivamente, né? Trouxe aí o 2.1, já vai para o 2.2. Aí aqui no caso, apresente um pouco de cada tópico. Então, ó, apresentou o 2.1, dando prosseguimento
no meu referencial teórico, o meu tópico 2.2 tratou da demolição do presídio. Aí você vai fazer o seu resumo com as suas palavras pertinentes à demolição do presídio. Aqui mesmo até é um texto pequeno, mas eu recomendo que você também faça uma leitura sua, para você entender, e um resumo pequeno. Esse resumo tem que ser escrito? É bom, né? Mas eu não queria que fosse escrito, por quê? Né? Orientando vocês. Porque quando você escreve, você quer ler. Então, o ideal é que você saiba, por exemplo, pelo tópico, aquilo que você tem que falar. Não foi você que fez o trabalho. Você tem que se esforçar para fazer uma apresentação bacana. Logo em seguida, os direitos humanos violados no massacre. Aí, aqui sim, você precisa fazer uma leitura, né? Eu acredito que aqui vai falar de dignidade da pessoa humana, direito à vida, ó, direito à vida. Como eu faria aqui? Vou até escrever aqui em cima, ó. Neste tópico, citaria os direitos violados, apresentando-os de forma breve. Por exemplo, o direito à vida, previsto tal, 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 violado por agentes públicos. E assim sucessivamente. Então, quando você tem tópicos muito pontuais, é bom que você aborde tudo que está dentro dele de forma resumida. Então, se você trouxe direito à vida, dignidade da pessoa humana, se você trouxe a questão do princípio da proteção, né, a questão da custódia, tudo isso tem que ser tratado. Quando você entra aqui na análise judicial, que é o cerne principal do trabalho dessa aluna, aqui você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque você vai ter que explicar o processo. E ler o processo não é explicar o processo. Então, como que você vai fazer? Você vai explicar que ele tem, aqui no caso, foram apresentados 16 processos diferentes. Além disso, existe o processo originário. Acredito que o objetivo dessa aluna seja o processo originário, então não acho pertinente destacar essas coisas aqui. Isso aqui é mais informacional. Então você vem e fala. Sobre a análise judicial, nós utilizamos o processo originário, né? De número tal, se você quiser falar o número, fica a seu critério, que foi instaurado pelo o Ministério Público depois do inquérito policial, em que foram indiciados tantos policiais, e aí você vai ter que. Aí você tá dando o número, né? Igual aqui, ó. Os julgamentos ocorreram da seguinte forma. Isso aqui é um resumo muito bacana que precisa ser lido. Né? Não tem como você explicar com as suas palavras. Então, você lê essa parte e explica mais para frente aquilo que você quer falar, algum fundamento que você achou importante. Aí, aqui nesses tópicos, ela trouxe a questão das sentenças, né? Essa aqui foi a sentença de 21 de abril e essa aqui foi a sentença de 2 de abril do ano seguinte. Então, explica resumidamente com as suas palavras o que foi decidido e qual que foi o cerne principal desse ponto. Aqui eu achei muito interessante que ela colocou a irresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos. Então, aqui, quando você traz jurisprudência para o seu trabalho, que é o caso desse trabalho aqui, eu não recomendo você ler a jurisprudência. Isso porque a jurisprudência ela é um texto um pouco massivo, um pouco grande. Então, você fala assim, segundo o tribunal, conforme demonstra na página tal do meu trabalho, vocês podem acompanhar, a jurisprudência buscou demonstrar isso, isso e isso. Aí você traz o ponto principal, o cerne ali daquele trabalho, de modo que você consiga nortear a pessoa que está te ouvindo. Então, quem precisa saber onde está? A pessoa da sua banca. Então, é sempre bom que você tenha, até vou colocar aqui, ó, para evitar a leitura de jurisprudências, cite para sua banca a página em que a jurisprudência que você está comentando, jurisprudência que você está comentando se encontra
o trabalho. Isso é até uma forma de você trazer aquela pessoa da banca para você. Por quê? Porque você está falando e você fala na página tal, a pessoa vai lá naquela página acompanhar aquilo que você está falando. Como são 10 minutos, eu não oriento você a esperar a pessoa abrir. Então você fala, conforme demonstrado na página tal do meu trabalho, aí você vai e discorre sobre, né? Porque 10 minutos é pouco tempo, viu, gente? Pode parecer muito, é muito só para quem ainda não começou a treinar. Depois que começar a treinar, fica pouquíssimo tempo. Um tempo razoável para apresentação são 20 minutos. O problema é que 20 minutos, se a pessoa não tiver domínio, né, de conversação, acaba acelerando muito o trabalho e deixando muitos minutos a desejar. Então, por isso que as faculdades, elas priorizam por dar 10, 15 minutos, que é para que o aluno corra mesmo. Até porque são muitos alunos, né? E, por fim, apresente. Ai, minha garganta, olha só. Apresente a sua conclusão. Aqui vai ser uma coisa bem sucinta. Então, no decorrer do meu trabalho, que abordou isso, isso, isso e isso, eu gostaria de destacar que a questão da responsabilidade dos policiais foi uma questão fundamental, que mesmo em decorrência da existência dos processos e das sentenças, é, a punibilidade desses agentes não ocorreu de forma adequada, tendo em vista a morosidade do processo, tendo em vista que, mesmo mediante o exercício de crimes contra a vida, dentro do exercício da sua função de custodiados do Estado, estes agentes públicos permaneceram em seus cargos, não foram suspensos, sendo promovidos, seguindo a vida, e não houve uma reparação imediata das vítimas. Isso seria uma conclusão, um exemplo de conclusão para esse trabalho. E aí, como você não está apresentando um slide, você não tem como apresentar as referências. E mesmo que você apresente as suas referências com o slide, que vai ser no outro vídeo, você não precisa ler. Referência não é uma coisa que você precisa ler em apresentação de TCC. Então, você vai finalizar agradecendo. Aí vem a dúvida. E se tiver pergunta? Então, o que acontece? Muita gente tem muito medo da pergunta, porque às vezes não vai saber responder. Mas eu recomendo e não recomendo. Alunos que estão fazendo pré-projeto, gente, avião, moro perto do aeroporto. É, Alunos que estão fazendo pré-projeto, eu não recomendo de forma nenhuma que você vá assistir um banco de TCC. Por quê? Porque você vai ficar nervoso, vai querer ficar fazendo as mesmas correções do TCC do coleguinha. Às vezes o TCC do coleguinha não foi igual ao seu, ou foi melhor, ou foi pior. E aí, se foi muito bom, você fica com aquela ilusão de que a sua banca vai ser maravilhosa. Ou se foi muito ruim, você já vai derrotado para sua apresentação. Então, eu oriento que você não assista a banca quando você estiver no pré-projeto. Quando você estiver no TCC, assista uma banca do seu orientador. É só isso. Como que funciona a banca do seu orientador? Para você ter uma noção. As perguntas não são bichos de sete cabeças. Ninguém vai aqui falar assim, qual que é o entendimento doutrinário, jurisprudencial. Não é igual prova oral de concurso público, tá? É uma pergunta sobre aquilo que você escreveu. Então, se é sobre aquilo que você escreveu, você não precisa ficar com medo. Por quê? Porque é uma coisa já costumeira para você, é um tema que você já está estudando exaustivamente. Então, ele vai perguntar qual é o seu posicionamento, o que, que você achou do trabalho, de onde foi, por exemplo, que você encontrou aquele número de processo, tendo visto que o processo é um processo físico. Então, não são perguntas de sete cabeças. Se tranquilize, fique calmo, porque o TCC é só uma etapa, né? A nota que você vai tirar ali, seja 10, seja 7, te aprovou, tá ótimo, porque aquilo ali não mede o teu conhecimento para a questão de exercício prático posteriormente. Então, assim, eu agradeço, né, que vocês tenham me aguentado até agora, porque eu sou extensa no que eu falo, mas eu gostaria de contar com vocês, que vocês assinem aí o meu canal, clica no sininho, clica em curtir, deixa um comentário para mim, né? Eu tô começando aqui ainda e eu espero manter a constância de publicações de vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Agora vamos caçar o lugar de encerrar, né, gente? Que eu ainda tenho essas pequenas dificuldades. Espera aí.
Eita, gente, agora.